Fala, meu cotista, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Fira Questão. Ivan aqui falando. E bora bater um papo sobre o LVBI, um dos fundos de logística da pátria, né? Vamos dar uma olhadinha aqui o que rolou durante esse mês. Tem novidade boa aí. Então, fundo aí de 2018, né? Fundo antigo, tem sua taxa de administração, público-alvo investidor em geral. Aqui, olhando direto os indicadores financeiros. Então, tem um PL aí de 2 bilhões, né? Uma cota patrimonial em 124,77. Cota mercado hoje, sexta-feira, fechou em 101,50 centavos. Voltando aqui para o relatório. Então, nós temos aí um bom desconto, né? Um ótimo desconto. Mais ou menos aqui mesmo, o PVP de 0,81, né? Uma liquidez média diária de mais de 2 milhões. Um dividendo aí de 9% ao ano, muito bom, né? Ainda mais indicadores, são 10 ativos, 32 locatários, tem um ABL de quase 520 mil metros quadrados, vacância física em 10,7, a financeira em 8. E bora aqui para as notícias, né, para os destaques desse mês. Então aqui durante esse mês de maio, teve diversas atualizações aí, né, de locações. Então no ativo Mauá, a empresa que estava negociando com eles, eu até gravei sobre isso no relatório anterior, decidiu não seguir adiante. Por outro lado, estão em fase diminuta com um outro interessado para absorver o imóvel inteiro. E caso também não evolua igual esse anterior, né? Eles estão de olho, porque tem empresas querendo pedaços pequeno, né? E aí eles estão pensando em fazer um galpão para multiusuário. O que é bacana, né? Porque assim, quando sai um inquilino de lá, não acaba o galpão inteiro ficando vago, né? Mas assim, ainda tem esse outro inquilino, esse outro interessado que está querendo pegar o galpão inteiro, e aí se não rolar igual não aconteceu com o anterior, né, eles vão fazer isso. Lá em Itapevi, assinaram a locação dos módulos que estavam vagos, né, o que vai levar a vacância lá a 0. Lá no Extrema, também assinou uma locação de um módulo que estava em fase de desocupação, então ainda não estava vago, né. Com isso, ele vai evitar qualquer impacto na vacância, né? Na carteira. O cliente mal saiu, o inquilino mal saiu e já vai entrar outro, né? E ele fala também que já tem diversas negociações direcionadas aos espaços que ainda vão vagar no condomínio. Então, mostra aí a força desse ativo de Extrema, né? E em Cajamar também tem uma discussão contratual que tem levado mais tempo que o usual, porque se trata de uma empresa estrangeira. E aí tem que ficar traduzindo o contrato, né? Mas a ideia deles é que a assinatura deve ocorrer nas próximas semanas. E com isso, restará apenas um módulo no galpão, que já conta com 3 empresas em fase de negociação. Ou seja, também está para zerar a vacância desse galpão aqui. Na parte de resultados e rendimentos, então o fundo apresentou uma receita total de 88 centavos por cota, né? Resultado de 77. Nesse mês o resultado foi impactado pelas multas da saída da Sequoia e dessa Pisalha, né? Então o rendimento anunciado 75 centavos, em linha com os últimos meses, né? Nas partes de movimentações de locatários, não teve nenhuma movimentação de locatário nesse mês agora, né? Então a vacância do fundo permaneceu em física de 10,7 e financeira de 8%. E ele fala da conclusão dessas 3 novas locações, né? Então, com início em maio, a DT Comércio ocupará 1.600 metros quadrados lá de Itapevi. Essa Vitra assumirá 2.400 metros quadrados lá em Extrema. A área corresponde ao módulo da GoCase, que vai sair e logo em seguida essa Vitra vai entrar, né? Atualmente em distrato. E essa Princípia, que ocupará 1.700 metros quadrados lá em Itapevi a partir de junho. E, além disso, eles acertaram a expansão do atacarejo lá no ativo Aratu, adicionando mais 2.400 metros quadrados à operação, atingindo agora um total de 11 mil metros quadrados aí, né, do atacarejo. Então, ótimo mês aí para LVBI, né? Ainda na parte de comentários,
Ele fala que a gestão tem mapeado lá em Extrema já a saída da Nestlé, que não vai renovar o contrato em agosto, e essa Solística que devolverá o módulo que ocupa até outubro. Então já vimos que Extrema está com uma procura muito grande e provavelmente até ele vai conseguir alugar isso antes mesmo deles desocuparem. Aí ele fala que após essas movimentações, a vacância física projetada é de 12,1 a partir de outubro. Na parte de revisionais, durante o mês, foi feito revisional de 8.000 metros quadrados. A alavancagem ele tem, mas é muito pequena, muito pequena. E inadimplência tem 17 centavos aí para receber por conta de inadimplência, né? Performance, a gente vê uma performance muito boa, né? Um retorno aí de 10% ao ano e desde o início 81%. Distribuição por cota 75 centavos, já está entregando, já tem 3 meses aí, tá dando um dividendo aí de 9% ao ano. Na parte do resultado, a gente vê aqui que ele gerou 87 mais 2 centavos de não recorrente, que foi aquela rescisão, né? Gastou 12 centavos aí de despesa, pagou 75, guardou 2 centavinhos aí para reserva. Então a gente vê aqui como que tá a reserva acumulada, né? Tem 28 centavos. Aqui no balanço patrimonial, a gente vê que o fundo fechou o mês com aproximadamente 97% dos imóveis, dos ativos em imóveis, né? Levando em conta que o fundo detém o São Bernardo do Campo através de um fundo imobiliário, 2% em LCI, 1% em caixa, 3% em caixa, né? A alavancagem dele, como eu falei para vocês, é de 12 milhões, 0,6% do PL, e PCA mais 1,4, então dívida muito barata. Nem vale a pena ele quitar logo, porque provavelmente deve ter multa para fazer o pré-pagamento dela. Na carteira de ativos, a gente vê aqui os ativos dele, todos, né? Extrema, a gente vê que é bem grande. Distribuição geográfica, a gente vê onde que está tudo. Alocação por classe, praticamente aí só galpão classe A. Ele até poderia vender esse classe B aqui, né? Alocação por segmento, a gente vê um pouquinho de cada. Por inquilino também. Natureza dos contratos, 64% contrato típico, 36% contrato atípico. Indexador aqui, 64% IPCA e 36% IGPM. Mês de reajuste. Nos próximos meses aí, ó, teremos mais ou menos, cadê? 11, 20, 30, de 35 a 40% aí de reajuste, né? Até o final do ano. Tem umas revisionais em aberto ainda. Então vamos ver como que vai lidar com elas. Vencimento dos contratos. Boa parte dele é só lá para 2027. Histórico da vacância, a gente vê que ela veio subindo, né? Aqui a gente vê a carteira de ativos. Então, o que está vago? Um pequeno pedaço ali do Aratu. O Cajamar, o Mauá, 100% que estava o dia. E o Itapevi, né? O que dá aí 10,7%. E na parte de movimentações, isso aqui eu não canso de falar. Essa parte aqui do relatório, ela é muito boa, porque a gente tem uma previsão um pouquinho mais longa, né? Seria ótimo se eles colocassem aqui uma janela de 1 ano. Então, ó, a gente vê que a vacância dele estava em 10,7 em março. Em abril não mudou nada, estava 10,7 também. Em maio, ela caiu para 10,4 porque entraram esses dois inquilinos aqui. Em junho, ela vai cair mais um pouco para 9,6 com a entrada, né? No caso, o atacarejo é essa expansão e essa entrada dá princípio aqui. Então, ele vai ficar mantido aqui em 9,6 e aí em agosto vai aumentar para 10,9 porque vai ter a saída da Nestlé lá em Extrema. E ainda tem essa Solística também que notificou que vai devolver em outubro, né? O que vai elevar para 12,1. Mas assim, como Extrema tá com uma boa procura e esses dois ficam em Extrema, eu não duvido nada que vão alugar antes mesmo de desocuparem, igual aconteceu com, acho que foi esse Vitra aqui, com esse Vitra. Aqui na parte de comercial estratégia ainda, como que tá rolando aqui um upside da receita. Então, tem uma receita recorrente de 81 centavos, mas acaba perdendo 10 centavos entre vacância e carência de descontos, né? Logo, um tempinho depois que passa essas carências, ele vem para cá, né? Então, assim, 7 centavos aqui a gente pode contar. Então, ele tem uma receita potencial aí de 91 centavos, né? Aqui no resumo da estratégia, eles seguem com essa dinâmica, né? Do fundo tá bastante
ativa, projetando um potencial de vacância zerada nos próximos meses. Outro ponto interessante aqui é o seguinte, se ele realmente conseguir zerar essa vacância, eu acredito que fica muito mais próximo essa incorporação dele junto com o HGLG, porque aí não vai ficar algo ruim para o outro cotista, né? Para o cotista do HGLG. Imagine só, lá tá praticamente sem vacância, e aí você juntar aqui com o LVBI, que tem uma vacância considerável, né? Então, assim, se ele zerar, vai ficar ótimo ali o momento, a janela para fazer uma incorporação e juntar os dois, né? Enfim, seguindo aqui. A empresa que estava em contrato para locação lá de Mauá, né? Como eu falei para vocês, não seguiu adiante. Aí aqui ele fala que tem outra empresa já interessada, e se não rolar, eles vão dividir ali o ativo para fazer multi-usuário, né? Então ele continua aqui também, fala que tem as empresas estão interessadas nas infrações, né? Enfim. Lá em Extrema, que possui vacância zerada, mas tem espaço em fase de desocupação, né? E tem se mostrado bastante resiliente e líquida. Assinamos a locação no mês de maio de um modo que nem chegou a vagar, que foi aquele que entrou aqui, essa Vitra. E assim, eles não estão tão preocupados com isso, né? Vai sair também a Nestlé e a Solística, mas Extrema eu acho que vai conseguir absorver rápido aí esse pedaço que vai ficar vago, né? E ele fala que o mesmo ocorre em Cajamar também, onde eles mantêm uma perspectiva otimista aí, que até o final do ano vão conseguir resolver isso, que é justamente quando acaba essa RMG dele, né? Que a gente vê a inadimplência dele, então são 17 centavos, mas tudo é da Sequoia, Dia e Americanas, estão todas elas em recuperação judicial, então vai demorar muito para receber isso aqui. Liquidez e passivo, a gente vê a liquidez dele aí de 2,3 milhões por dia. Número de cotistas, ele segue praticamente a mesma coisa aí durante o período de 4 meses, né? E é isso, não tem muito mais o que falar não, mas mês bastante movimentado, né? Conseguiu fazer algumas locações aí e vamos ficar de olho para ver se realmente vai conseguir zerar essa vacância aí nesse período mais curto de tempo. Vamos ficar de olho também nessas desocupações aí da Nestlé e da Solística lá em Extrema, né? A gente viu que está tendo uma boa procura, então acredito que eles vão resolver essa questão rápido. Vamos ficar de olho aí. Demais é isso, galera. Se ficou qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários, tá? Se gostou, deixa o like, ajuda a gente bastante aqui. Se gostou mais ainda, se inscreve no canal, mostra aí para os seus amigos também. E segue lá no Instagram também, @ofidaquestão. E é isso, galera.